Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, a Igreja Católica celebra como santos do dia os santos Romão ou Romano, que foi abade, e Lupicino, confessor. Eram irmãos que, mesmo muito diferentes, viveram em paz. Vamos conhecer um pouco mais da história de São Romão e São Lupicino. Eles foram religiosos e viveram em meados do século V. Eles tiveram uma vocação tardia. Também na atualidade existem aqueles que descobrem o seu chamado à vida religiosa já na idade adulta, ou somente nessa fase correspondem à vocação que já intuíam ter. Esse foi o caso de Romão, ou Romano, um francês, que optou pela vida religiosa aos 35 anos de idade. Não saciado com a regra do mosteiro, ele sentiu-se impulsionado a uma vida mais radical. Enquanto caminhava em meio aos campos, deparou-se com um lugar cheio de árvores e uma fonte. Ali se instalou e, esquecendo-se do mundo e de si mesmo, dedicou-se à oração, aos trabalhos manuais e à leitura da Bíblia, a que possuía naqueles tempos. Quanto à Sagrada Escritura, foi o único livro que levou consigo, pois a considerava mais do que suficiente para viver. Já seu irmão Lupicino, atraído pelo estilo de vida adotado pelo irmão, juntou-se a Romão e fundaram assim um mosteiro. Como acontece em muitas famílias, os irmãos fazem o quê? Discutem, brigam, provocam-se um ao outro, discordam e assim por diante. O mesmo aconteceu com Romão e Lupicino. Em especial na vida em comunidade, as diferenças entre os membros daquela família religiosa são riquezas e não barreiras. Conta-se que Romão era complacente, tolerante, confiava em todos e era muito piedoso. Já Lupicino era mais enérgico, prático, seletivo e pé no chão na hora das decisões. O perfil de cada um, porém, combinava-se admiravelmente. Cada hora um abria mão de si para acolher o outro. Aí está a marca da santidade. Em oração, os irmãos monges recebem uma visita da Virgem Maria, que os orienta dizendo: vocês devem lutar corajosamente contra o demônio e não temer os embustes e ódio daquele que frequentemente foi vencido pelos amigos de Deus. Se ele ataca os homens, é por medo de que eles, por suas virtudes, subam ao lugar de onde a infidelidade diabólica os fez cair. Romão foi ordenado padre e assim viveu por quase 20 anos. Numa viagem, o sacerdote ficou hospedado num casebre onde viviam 2 leprosos. Romão abraçou a ambos num gesto de acolhimento. Solidarizou-se com suas dores e na manhã seguinte, ambos estavam curados. Conta-se que Lupicino sempre se ateve muito às questões práticas da vida. Ele cuidava da estrutura para que seu irmão colocasse em prática as lindas inspirações que recebiam, como, por exemplo, a de fundar 2 mosteiros, sendo um masculino e um feminino. São Romão ou São Romano morreu no dia 28 de fevereiro de 463, aos 73 anos de idade. Já São Lupicino foi para a eternidade no ano de 480. O culto aos santos espalhou-se pela França, Bélgica, Suíça, Itália e depois por toda a Europa. A oração. Senhor nosso Deus, ter pessoas ao nosso lado é uma bênção. Como São Romão e São Lupicino tinham um ao outro, eu te louvo pelos filhos teus
enviados para conviver comigo, me animar, sustentar minha vocação e me impulsionar para que eu prossiga. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida em família e em comunidade. Amém. São Romão e São Lupicino, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja celebra no dia 28 de fevereiro. Os santos presbíteros, diáconos e outros cristãos mortos durante uma pandemia em Alexandria no ano 262. Santas Marana e Cira, virgens, na Síria, século V. Santo Hilário, Papa, ano 468. Santo Osvaldo, bispo na Inglaterra, ano 992. Santo Augusto Chapdelaine, presbítero e mártir, preso por ser o primeiro a semear a fé cristã em Xilinxian, na China, ano 1856. Beata Antônia de Florença, viúva, fundadora e primeira abadesa do Mosteiro do Corpo de Cristo, com a observância da primeira regra de Santa Clara, na Itália. Santa Clara de Assis, ano 1472. Os beatos Paulo Ushibori Sakuemon, Gaspar Kisaemon e sua esposa Maria Mini, Gaspar Nagai Sohan, todos mártires no Japão, ano 1627. O beato Daniel Brottier, presbítero na Congregação do Espírito Santo na França, ano 1936. O beato Timóteo Trojanowski, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais e mártir na Polônia, ano 1942. E o beato Carlos Ginocchi, presbítero na Itália, ano 1956. São Romão, São Lupicino e demais santos e santas celebrados no dia 28 de fevereiro, rogai por nós.